Olá pessoal, Andrea Poynton. Hoje eu vou esclarecer um pouquinho sobre Leaseback, Programa de Renda Garantida. É algo que está aparecendo, não é tão frequente, mas a ideia é tentar explicar para vocês o que é esse programa e como que ele funciona. Então, o Programa de Renda Garantida nada mais é do que um investimento onde, ao comprar um imóvel, você tem garantido em contrato uma determinada renda. Isso não é comum, não acontece sempre, e ele normalmente acontece em caráter temporário, ou seja, um determinado condomínio, uma construtora, pode oferecer esse programa por algum tempo e depois ele pode cancelar a qualquer momento. Por que eles fazem isso e por que pode ser interessante ou é atrativo para quem está pensando em investir? Uma das maiores inseguranças de um investidor, principalmente num primeiro imóvel, é o medo de assumir às vezes um financiamento, ou mesmo que seja pago à vista, e a casa não ficar alugada, não obter uma receita constante. Até por um histórico, talvez uma insegurança vinda direto do Brasil e um momento um pouco mais instável. Aqui a gente está num cenário totalmente diferente, onde a gente tem uma procura muito grande pelas casas, seja área residencial ou área de férias, mas de qualquer maneira existe então essa resistência do investidor. As construtoras entendem isso e, baseado na tranquilidade, na confiança do mercado que elas têm e sabendo que essas casas ficarão bem ocupadas, elas garantem um determinado retorno. Então, por exemplo, existem condomínios que têm casas de 300 mil. Então você compra um imóvel de 300 mil, pode ser à vista ou pode ser financiado, e nesse contrato, depois que você comprou, você tem um contrato dizendo que você vai receber 10% desse imóvel por 2 anos. Então seu imóvel foi de 300 mil, no primeiro ano você vai receber 30 mil, no segundo ano você vai receber 30 mil novamente. No final dos 2 anos, você não tem mais uma renda garantida, essa renda é paga mensalmente, todo dia 10 ou todo dia 15 você recebe aquele valor. Após o término do contrato, você não tem mais essa renda garantida e você pode simplesmente manter o seu imóvel alugado, você pode vender o seu imóvel, passa a ser uma situação normal. Por que isso é interessante? Porque durante esses 2 anos, você teve também um tempo para entender melhor, para sentir o mercado, para entender as dificuldades, para ver como funciona, e normalmente é suficiente para que você se sinta mais seguro. Eu tenho gente comprando outras casas ao invés de vender. Tem condomínios oferecendo 8%, tem condomínio oferecendo até 10%. Então, a ideia é explicar que o programa de renda garantida, ele vem em contrato, é uma renda que às vezes é por 12 meses ou por 24, conforme a construtora definir. Isso é explicado, discutido claramente durante a compra do imóvel, é tudo mostrado em contrato e essa renda é depositada diretamente na sua conta. Isso pode ser interessante quando existe um primeiro investimento que você não tem uma segurança tão grande ou que você queira se beneficiar até mesmo só da renda, porque você ter uma renda de 8% ou de 10% em dólar anual é uma renda razoavelmente alta para o investimento imobiliário, aqui principalmente nos Estados Unidos, ou principalmente em Orlando. Independente disso, claro, você tem que pensar que você passou 2 ou 3 anos com um imóvel que também está se valorizando em paralelo. Então isso te dá uma tranquilidade grande para que você tenha renda para cobrir o seu financiamento, caso você tenha uma parcela de financiamento, ou uma contribuição muito boa, caso você queira até vender essa propriedade depois de 3 anos e se beneficiar dessa renda para investir em outra propriedade. Então, é um programa interessante, existem hoje acho que 4 condomínios aqui em Orlando oferecendo esse programa, cada um com características um pouquinho diferentes. Quem tiver dúvida, por favor, entre em contato que eu passo todos os detalhes de cada um desses condomínios, mas a ideia era só explicar um pouquinho o que é o Leaseback, que a gente chama aqui, ou o Programa de Renda Garantida, que é a maneira mais falada em português. Ok? Muito obrigado, então acompanhem o nosso YouTube, sigam os nossos vídeos, entrem no nosso site também, para que vocês possam se inscrever, e aí sempre que entra um produto novo, um condomínio novo ou alguma promoção nova, vocês vão receber em primeira mão, tá ok? Muito obrigado por acompanhar.